O segundo tema, Miguel, tem a ver com uma revelação estatística Também mais sério. que foi conhecida este fim de semana, que tem a ver com a muito maior percentagem de juízes mulheres, de juízas, portanto, do que homens na magistratura portuguesa. Isto configura algum problema, na tua opinião? Não é a primeira vez que abordas este tipo de questões. Não, o problema agora foi levantado por um artigo que saiu numa revista jurídica, escrito por dois magistrados, um homem e uma mulher. E, de facto, é um problema por isto. Porque quando havia muito mais homens do que mulheres na magistratura, era um problema, falava-se do problema, existia o problema. Agora, como é ao contrário, não é politicamente correto dizer que existe um problema, mas o problema existe, porque na primeira instância, que é quando se começa, neste momento há 70% de mulheres juízas para 30% de homens. Na relação dos tribunais superiores, na relação, eu suponho que será ela por ela, no Supremo ainda a maioria é de homens. Mas com o evoluir dos tempos, rapidamente, porque a progressão é feita sobretudo por antiguidade, as magistradas terão uma superioridade clara em todos os escalões. É um problema por isto, porque, como dizem os autores desse texto, brevemente, praticamente não haverá homens a chegarem à justiça. E se os tribunais refletem um bocado o olhar que as pessoas têm sobre a sociedade, necessariamente esse olhar é bilateral, é bissexual, digamos, ao olhar das mulheres e ao olhar dos homens. Em todas as questões, por exemplo, a questão que agora se põe com mais acuidade é do processo penal. Porque a maior parte dos arguidos são homens e a maior parte dos juízes que os julgam são mulheres. E então pergunta-se se a perspectiva da mulher em relação ao crime cometido pelos homens será igual à perspectiva dos homens. Ainda não há estudos sobre isso. Agora, o problema está-se a pôr porque os conflitos humanos têm sempre duas maneiras de serem vistos, dois olhares, de facto, o olhar feminino e o olhar masculino. E aquilo que é certo é que eles seja equilibrado, que o julgamento seja equilibrado. Aliás, sendo os tribunais um órgão de soberania, tem necessariamente que tender para a paridade sexual, que não é o caso. Miguel, enquanto te peço que puxes um bocadinho o microfone para cima para continuarmos a ouvir o teu raciocínio sobre esta questão, certo, acho que é só, exatamente. Deixa-me colocar-te este contra-argumento, quer dizer, a figura da justiça, historicamente, aquela figura que é identificada com a balança, é uma figura feminina vendada. Portanto, há uma justiça de homens e uma justiça de mulheres. Não deveríamos estar aqui a discutir a qualidade da justiça, independentemente dos olhos masculinos ou femininos de quem a aplica? Será que isto é possível ou não? A balança é uma coisa equilibrada, por definição. E quem segura é uma mulher, não é? Vendada. Sim, mas o equilíbrio faz-se pelo julgador também. O julgador tem que refletir os dois olhares da sociedade. Eu não tenho dúvidas que, por exemplo, para certas mulheres, certos tipos de conflitos, não necessariamente criminais, podem ser mais ou menos graves do que são para os homens. Como disse, não há estudos ainda sobre isso, mas é fácil de presumirmos que isso é assim, que as mulheres não olham para certas questões que são levadas a tribunal da mesma maneira que os homens olham. E assim como era um problema de antes, quando havia um desequilíbrio total e as mulheres não estavam representadas como julgadores, hoje é um problema. Isto tem que ver com o acesso às faculdades, às universidades de Direito, que está completamente desequilibrado, não só à Faculdade de Direito, mas às outras, em Portugal. E vou dizer uma coisa. Há mais mulheres, dos países, mais jovens estudantes a entrarem no ensino superior, mulheres do que homens. Muito mais. E isso também tem a ver com a qualidade as razões são conhecidas. Porque na idade de acesso ao ensino superior, as raparigas são muito mais desenvolvidas intelectualmente que os rapazes. Esse é o fator principal, não o único. E um país que está à frente disto tudo é a Suécia. A Suécia há vários anos que tem cotas a favor dos rapazes no acesso à universidade, por alguma razão. A Suécia é dos países, como sabes, das sociedades mais equilibradas que há. Agora, como disse, em Portugal o tema ainda é tabu. Temos uma comissão para a igualdade. Mas a comissão para a igualdade só se preocupa quando há desequilíbrio contra as mulheres. Quando há contra os homens, não. E isto é evidente que eu daqui a bocado vou ser bombardeado nas redes sociais, mas se as pessoas de facto gostam de ver as coisas com olhos de justiça, é evidente que a justiça tem que ser equilibrada. Quer dizer, não estou a dizer que tem que ser 50-50. Agora, 70% dos juízes mulheres neste momento, e a tendência para se agravar todos os anos, é um problema.